So today we are going to solve some exercises about inversions and limiting adverbials. Nós falamos sobre esse tema na aula anterior e hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Eu pedi que para casa os senhores e as senhoritas lessem esse texto, né? São apenas 2 parágrafos, e respondessem aqui embaixo se essas statements, se essas afirmativas estão corretas ou estão incorretas, né? Se são falsas ou se são verdadeiras. São apenas 4 afirmativas. A letra A diz assim: Only after the 14th century did the Silk Road serve as a path for trade. Apenas depois do século XIV, a Rota da Seda serviu como rota de troca e comércio. Mas, na verdade, no início do texto, diz que do segundo século antes de Cristo até o fim do século XIV, depois de Cristo, essa rota originada na China e que passava por territórios que pertenciam ao Império Romano e terminava no Mediterrâneo, existiu, né? Existiu do século II antes de Cristo, né? E até o século XIV depois de Cristo. Bastante tempo, hein, gente? Bastante tempo. Durante o Império Romano e mesmo depois. Então, é falsa, né? Aqui está dizendo que só depois do século XIV que ela serviu como rota de comércio? Claro que não, né? Ali está dizendo do segundo século antes de Cristo até o século XIV depois de Cristo. Então, não, isso é falso, né? E aqui a gente vê a resposta exatamente como eu coloquei ali. Letra B. Not before 1877 did the Silk Road have such name. Então, só depois de 1877 foi que ela recebeu esse nome, né? Rota da Seda. It was named the Silk Road in 1877 by Ferdinand von Richthofen, a well-known German geographer. Um geógrafo alemão bem conhecido, chamado Ferdinand von Richthofen, nomeou essa rota que ligava a China ao Mar Mediterrâneo, a todo o Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, e também ao Império Romano, né, ele nomeou de Rota da Seda, Silk Road, em 1877. Então, está correto, né? It's true. Olha ali, ó. It's true. Verdadeiro. E aqui coloca também um trecho, né? Letra C. Only by the circulation of goods was the Silk Road famous. Apenas pela circulação de bens, a Rota da Seda era famosa. Será que é verdade? Vamos analisar aqui. Aqui diz o seguinte. Essa rota antiga não apenas circulava bens. Ó, not only. Essa rota antiga não apenas circulava os bens, mas também trocava esplêndidas culturas da China, Índia, Pérsia, Arábia, Grécia e Roma. Então ele está falando que essa rota não servia só para a troca de bens, troca e circulação de bens entre países e impérios, mas também servia para uma troca de culturas. E que, na verdade, podemos observar mesmo, né? Hoje, os temperos orientais estão no mundo inteiro, né? Provavelmente alguns de vocês têm açafrão na cozinha, né? E o açafrão não é nosso. Então essa troca de culturas também foi muito importante por rotas como essa, como a Rota da Seda. Vamos ver aqui então. Letra C. Only by the circulation of goods was the Silk Road famous. Não era só pela circulação de bens, né? Também havia uma troca esplêndida de culturas de vários países.
Letra D. Only after the Han Dynasty were the roads formed. Apenas depois da dinastia Han, as rotas foram formadas. É isso mesmo? Vamos ver aqui no final do texto. A rota foi aberta por Zhang Qiang na dinastia Han Ocidental. E as rotas foram gradualmente formadas durante a dinastia Han. Então a minha pergunta é, se as rotas foram formadas durante a dinastia Han na China, tá certo isso aqui? Apenas depois da dinastia Han é que as rotas foram formadas? Não, foram durante, né? Então essa é a ideia. Vocês veem aí, ó. It's false, true, false and false. Bom, o que nós vamos fazer agora? Notem que todas essas frases, todas essas orações, já estão com a inversion feita. Olha só, começando pela expressão adverbial limitante, em todas elas. Estão notando? A inversion já está feita em todas elas. E eu pedi que vocês desfizessem isso. Escrevessem originalmente. Se você não fez, não tem problema, eu faço aqui com vocês. O importante é a gente pegar. Vamos lá, letra A. Only after the 14th century did the Silk Road serve as a path for trade. Ok, vamos lá. Primeiro, eu sei que uma inversion é uma inversão da ordem das orações. Simples assim. Eu inverto a oração principal com a oração adverbial, que é subordinada. Ok? Bom, legal. Eu sei que está começando aqui na inversion pela oração adverbial, mas ela vai até onde? Até onde ela vai aqui? Até century. Por quê? Porque tem o did, que como eu expliquei para vocês na aula anterior, ele está fazendo o papel de se colocar entre as duas orações. Ele se interpõe entre as duas orações. Então, a presença desse auxiliar, que justamente está em estrutura de pergunta, é importante por causa disso. Porque nós conseguimos visualizar com rapidez e identificar que tudo que vem antes desse auxiliar é a outra oração, nesse caso, a adverbial, que em português nós chamaríamos de, nesse caso aqui, né, adverbial temporal. É a oração subordinada. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Na verdade, como nós vamos desfazer, né, essa inversion? Colocando a oração principal no início, certo? O que eu preciso? Analisar o seguinte. Vou até mudar a cor aqui, ó, para vocês terem uma visualização melhor. Notem o seguinte. Eu sei que a oração adverbial vai até aqui, porque aqui tem o did. E no did já começa a oração principal. Estão vendo a importância do auxiliar? Tá, beleza. Ok, identifiquei ali, legal. E agora? O auxiliar está me dizendo qual é o tempo verbal. Qual é o tempo verbal aqui nessa frase, pessoal? De acordo com o auxiliar. Vai lá, um chute. Pode escrever aí no chat. Qual é o tempo verbal dessa frase? O auxiliar já está me dizendo isso. Uma das funções dele é essa. São só 12. Mas eu já vou eliminar para vocês os contínuos. Não é contínuo. Não é perfeito. É passado. Passado. Não é contínuo. Não é perfeito. Não é progressivo. Qual é? Ai. Eu não sei. Passado simples, né? O simple past. É o único que usa Ah, did. sim. Né? Então vamos lá. Uhum. Eu sei que é simple past. Beleza. Por causa do did ali. Então, ó. O que eu vou fazer? Agora aqui, escrevendo normalmente, óbvio que o did não vai estar no início, né? Não é estrutura de pergunta, é estrutura normal agora. Ó, me acompanha aí. Vai ficar um pouquinho feia aqui a letra, eu peço a compreensão de vocês, que no mouse é meio difícil mesmo. The Silk Road
E agora, o que eu faço? Eu vou colocar o verbo principal com ed, porque eu sei que é simple past. O did ali me informou que o tempo verbal aqui é simple past. Então, ó, the Silk Road. Ó, estão vendo ali o verbo principal, ó. Coloquei no passado simples. Served as... Isso aqui é mais difícil do que fazer a inversion, né? Desfazer. Eu acho mais difícil. As a bath bath for trade. E agora vem a oração adverbial. Tá? Então, the Silk Road served as a path for trade only after. Vamos pegar aqui agora a oração adverbial, colocar ela no lugar. Vou pegar outra cor aqui. De vermelhão. Only. Tá? Em vermelho está a oração adverbial. Estou voltando ela para o lugar. Ó. Only after. Peraí. After the 14th century. Deixa eu pegar aqui. Não sei se a letra E saiu estranha. Vou colocar aqui a letrinha TH, que está indicando o número ordinal. 14th century. Tá? Então, basicamente, essa daqui é a ordem original. É o período formado pelas duas orações, onde a oração adverbial vem depois. Ó. Century, século. Aí se você tem plural, né? Centuries, séculos. Beleza? Vamos lá. Coisas importantes aqui para a gente notar. Primeiro, o did sumiu. Por que o did sumiu? Porque o did ele só aparece quando é frase negativa ou interrogativa. Aqui, no caso, a gente tem estrutura de pergunta. Intencional. Para eu colocar o auxiliar entre as duas orações, tá? Mas aqui eu não preciso. Porque aqui eu tenho uma expressão adverbial limitante que se coloca entre as duas orações. Então, o did some. Tá? Quando a gente passa para a forma normal aqui, né? Com a oração principal no início. E aí o que eu faço? O did está me indicando que é simple past. Então, o que eu faço no simple past? O verbo principal no passado simples, ó. Served. Só com ed aqui no finalzinho. Ó. Only after the 14th century. Então, basicamente foi isso. Eu tirei o auxiliar, troquei as orações e ajustei o verbo para o tempo verbal aqui, que estava indicando. Só isso. Mudei as orações de lugar, tirei o auxiliar, não tem auxiliar nenhum aqui no início, e ao invés disso eu ajustei o verbo de acordo com o tempo verbal que eu identifiquei. Beleza? Vamos lá. Próximo. Not before, não antes, ó. Não antes de 1877, a Rota da Seda teve tal nome. Not before 1877. Beleza. Onde começa a oração principal, onde termina a oração adverbial? Aqui, ó. Porque aqui a gente tem o did. Então, tudo que vem aqui depois, ó, é a oração principal, ó. E prestem bastante atenção. Esse é exatamente o modelo de questão que eu gostaria de trabalhar. Did the Silk Road have such name? Not before 1877. Did the Silk Road have such name? Então, vamos lá.
Vamos tirar o did mais uma vez, né? Ó, the Silk Road. Vamos mudar as orações de lugar. Primeira coisa. Professor, onde o senhor tá fazendo isso? 43. Ah, tá, mas você não tá mostrando no. Você não tá compartilhando na tela pra mostrar, né? Você fazendo. Ou tá? Tô, sim. Dá uma olhadinha aí na lista de pessoas da turma. Tá aí embaixo. Deixa eu ver. Então, the Silk Ah, tava Road. bugado pra mim, professor. Tinha congelado naquela que você tava na anterior. Agora foi. Obrigado. Não, sem problema. Vamos lá. Essa segunda, the Silk Road. E agora? Preste atenção. O did aqui não está indicando que é simple past? Beleza. E agora, o que eu faço? id, Exatamente, no verbo, né? Precisa ser simple past. Mas e nesse caso aqui, have é irregular, né? Qual é o passado simples do verbo have? Quem lembra aí? Verbo ter. Tinha. Como é que vai ficar? Has. Quase, né? Reza é a conjugação no presente. Had. Had, né? É isso aí. Então, the Silk Road, ó. Had. Tá? Só estou conjugando o passado o verbo do passado simples, no simple past. Então, the Silk Road had such name. Vamos lá. Such name. Name. E agora vem a nossa oração adverbial. Vamos lá. Por causa da expressão adverbial limitante. Not before. Então aí, ó. Not before 1877. 77. Né? Before. Né? Muito fácil falar anos em inglês, né? Quando você quer falar 1877, 1915, 1900 e bolinha. A gente divide, né? Eu já falei para vocês, a gente divide, fala a primeira dezena e depois a segunda dezena. Então aqui, ó, ao invés de falar 1877, é palavrão, né? Para falar 1877. Então a gente fala 18, 18, 77, 77. 1877. 1877. Mais fácil do que 1877. Dá uma volta menor. 1877. Foi ontem. Beleza. Vamos analisar novamente a diferença aqui. Notem bem. O que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei, ó, eu sei que aqui está começando com not before, está começando com oração adverbial. E vai até onde aqui? Vai até aqui, porque eu sei que com o auxiliar já começa a próxima oração. A oração principal. Tá? Então, a oração principal, eu desfaço essa inversion, ela vai para o início, e eu corto o auxiliar, porque o auxiliar não fica no início de uma frase afirmativa normal, né? Aqui não está normal, mas quando ela está assim bonitinha, eu não tenho um auxiliar. E aí, o que eu faço? Tiro o auxiliar, mas ajusto o verbo no tempo verbal ali. E depois eu só coloco a oração adverbial
que é subordinada, né, nesse período. Vamos para o próximo, letra C. Vamos lá, letra C. Only by the circulation of goods was the Silk Road famous. Beleza. Onde começa a oração principal? Aqui, ó. Was the Silk Road famous? Por quê? Porque está começando aqui, ó, no auxiliar. Percebem? Então vamos lá. The Silk Road. E agora, professor, o que eu faço? Ali tem uma coisa interessante, né? A gente está usando um verbo específico, que é o verbo be, que o próprio verbo be pode ser usado como auxiliar. Ele é especial, né? Então, the Silk Road. Então fica mais fácil ainda. Am, is ou are. E no passado, was e were, eles são auxiliares e verbos ao mesmo tempo, tá? Então, the Silk Road. The Silk Road. Deixa eu ver. Was. Olha como fica mais fácil. Was. Eu só inverti. Porque esse was, ele serve como auxiliar e como verbo também, ao mesmo tempo, né? O verbo be. Então, eu só troco de lugar. Was famous. E agora vem adverbial. Was famous. Only by. The circulation of goods. Tá? E aí, nós temos a ordem original. Né? Circulation. Vamos colocar aqui. Vou discriminar bem direitinho aqui. Circulation. Espero que vocês consigam entender aí, né? Perdoa minha letra. Tentando fazer o mais bonitinho possível aqui no mouse. Circulation of goods. E aí a gente fecha mais um. Esqueci da letrinha E aqui. The circulation of goods. Tá? Então, olha aí, ó. The Silk Road was famous only by the circulation of goods. Simples assim. Mesma coisa, eu só troquei o auxiliar de lugar ali, ó. Tá vendo? Ele foi para cá. The Silk Road é o nosso sujeito, né? Vamos para a última. Letra D. Only after the Han Dynasty were the roads formed. Não, 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 não. Vamos acertar isso aqui. Vamos colocar na forma original. Então, ó, onde começa a oração principal? A partir do auxiliar. Então, a partir de were. E o were, o que é were? É o verbo be no passado também. Então, ele não indica um tempo verbal específico em que eu vou ter que mudar o verbo. Ele é o verbo, né, no simple past. Então, vai ficar assim, ó, the roads. The roads. E aí a gente já coloca depois do sujeito, tá? Entre o sujeito e verbo. Formed ali, né?
Participio wrote. E aí, ó, were. E a gente vem aqui, were formed. As rotas foram formadas. Agora, formadas aqui, ó. Were formed. E agora vem adverbial. A gente está desfazendo essa inversion. Processo inverso. Only after. Estão vendo que muitas começam com only? Justamente nesse sentido de limitar. Apenas. Só. Não antes. Não depois. Limita a uma certa condição, né? Only after. The Han Dynasty. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, basicamente é isso. Não é muito difícil. Também não é muito babo. Mas a gente consegue fazer. Como é que é o nome ali? Han, né? Han Dynasty. Então é isso. Ó. The roads were formed only after the Han Dynasty. As rotas foram formadas apenas depois da dinastia Han. É claro que isso é falso, né? Essa informação não é verdadeira. Mas a intenção é olhar gramaticalmente aqui, ó. Nós desses... O que eu fiz aqui, basicamente? Ó, ilustrando aqui através de desenhos. Eu literalmente estou desenhando. Eu identifico que a partir do auxiliar, eu tenho a oração principal. Então, eu pego a oração principal e passo para o início, antes da oração adverbial, né, que está em vermelhinho aqui. Vocês estão vendo. Então, eu passo essa oração para lá, ela fica antes da oração adverbial que está aqui em vermelho. Certo? Passou para lá. Eu sei disso porque eu identifiquei o auxiliar. Ó. Beleza? Aí, o que eu fiz? Depois que eu passei para lá, o que eu fiz? Mudei o verbo ou auxiliar de lugar. Veja bem, se for um did, um do, um does, um have, um has, está indicando um tempo verbal, certo? Was ou were, eles indicam basicamente o verbo be no passado. Então, eles são verbos e auxiliares ao mesmo tempo. Então, assim como have e o has, são verbos e auxiliares ao mesmo tempo. Então, quando eu passo para lá, eu só inverto eles, né? Eles estão aqui no início, em estrutura de pergunta, eu jogo eles para ficar aqui, ó, entre o sujeito e o verbo principal. Ó. São as duas coisas que eu fiz, basicamente. Mudei a oração de lugar, oração principal que está no simple past, eu passei para lá, e o verbo, ó, eu mudei de lugar. Basicamente, o was e o were, am, is ou are, be, de forma geral, ele é verbo e auxiliar ao mesmo tempo. Então eu só troco ele de lugar. Ele vem para cá. Entendeu? Ó, were. Ele vai ficar agora entre rotas e formado. Tá vendo aí? Rotas e formado. Were formed. Vai ficar aqui. Então eu fiz exatamente isso com todos os outros, tá? Com exceção aqui do did, porque o did eu não posso fazer essa troca aqui e jogar ele para lá, né? Para ficar depois do sujeito. Não existe isso.
O did, ele significa que o verbo principal tem ed. Está no simple past. Ou se ele for irregular, ele tem outra terminação. Mas basicamente a ideia é essa, não é tão complexo. Vocês viram aí que eu fiz o processo inverso. Na minha opinião é mais difícil, certo? Mais difícil. Agora, se você pega uma frase assim, tipo essa daqui, tá? Que vocês estão vendo. E eu peço, olha, faça a inversion dessas orações. O que você vai fazer aqui? Vamos notar primeiro? Para fazer inversion, ó, já está feito aqui embaixo. Estão vendo aqui, ó. Tá? Como é que eu faço essa inversion? Primeira coisa que eu noto. Onde está a oração adverbial? Em vermelho. Sempre estará aqui, ó, junto à expressão adverbial limitante. Ok? O que eu faço, então, na inversion? Ó? Eu ponho essa oração em vermelho aqui no início. Olha aqui, ó. Terminando em century. Estão vendo aqui? Boto no início. E depois eu coloco a oração principal. Só que aí, o que vai ficar entre as duas orações separando? Porque nós precisamos entender que, nesse caso em específico, a vírgula ou uma outra espécie de pontuação não vai servir como uma interposição entre as orações. Né? Ela não vai funcionar como, enfim, algo que faça uma certa conjunção. Não vai funcionar. É um ponto, uma vírgula. O que vai funcionar é o uso de expressões. Então aqui eu tinha only after, uma expressão adverbial limitante. Bom, ela passou para o início. E agora eu preciso de algo aqui separando essas orações. E é exatamente por isso que quando eu vejo aqui nessa frase, que está no simple past, o que eu faço? Quando eu passo ela para cá, eu ponho o did, indicando que é simple past, e o verbo não tem mais ed. Sempre vamos ter estrutura de pergunta justamente para termos aqui um auxiliar que se coloque entre as duas orações. Tá? Quando eu desfaço isso, não preciso mais do auxiliar. Olha lá, preciso mais. Só preciso ajustar o verbo para o tempo verbal adequado. Né? Se fosse simple present, se eu tivesse colocado assim, ó, The Silk Road serve as a path for trade. A rota da seda serve. Aí eu teria que colocar um Szinho ali, né? Serves as a path for trade. O que eu faria? Na hora de passar na inversion, eu teria que usar aqui um does, por causa do simple present. Se tivesse no simple present, seria um does aqui. E assim sucessivamente, tá? Agora, assim é muito mais fácil, ó, com was e were. Vou dar uma facilitada para vocês, tá? Mas se preparem. Basicamente é isso, tá, galera? Nós vamos ter mais oportunidades de treinarmos sobre isso, mas basicamente o conteúdo não é tão difícil assim. Dá pra gente resolver. Só um momentinho.